Seja bem-vindo a esta JE Talks dedicada ao quem é quem do setor segurador. É o anuário do Jornal Económico que segue esta sexta-feira para as bancas com a edição impressa do JE e que pode ler na íntegra no site do Jornal Económico. Estaremos à conversa com líderes empresariais deste setor ao longo de dois painéis e, sem mais demoras, apresento os nossos convidados nesta primeira ronda. Para já, sejam muito bem-vindos os quatro. Frederico Gil é Business Development da Berkeley, Portugal. Ana Duarte, diretora-geral da Unidade de Lisboa da FRE. Muito bem-vinda também. Paulo Padilha, CEO da Prevoar. E Ana Teixeira, CEO e co-founder da Mudei. Muito obrigado aos quatro por estarem connosco nesta conversa sempre interessante sobre o setor segurador em Portugal. E vamos começar precisamente pela Ana Duarte. Ana, gostaria de começar por lhe perguntar quais são, na sua perspectiva, os principais desafios que o setor assegurador encara neste desafiante ano de 2023. Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite, JE. Os desafios são muitos e todos os dias surgem desafios novos, mas eu se calhar começava aqui por salientar este contexto inflacionista, que as empresas e as famílias não estavam habituadas a conviver com ele e que levou a um aumento muito grande dos preços, tanto a nível de matérias-primas como custos de mão de obra, o que nos faz levar temos que ajustar atipicamente os capitais seguros Sim. nos nossos contratos, de forma a que os clientes não se vejam em situações de infrasseguro. Temos um contexto geopolítico e económico de muita incerteza, o que faz com que as tomadas de decisão por parte de empresas e por parte de famílias seja muito delicada e vai impactar, como é óbvio, todo o processo produtivo, direto e indiretamente. Uhum. Para além disso, temos fenómenos climáticos extremos, em que, no caso de Portugal, estamos a viver neste momento um regime de seca, Exato. que vai impactar a produção agrícola, a produção de energia hídrica, e é uma situação que se prevê que se agrave nos próximos anos. Esta revolução tecnológica que todos os dias nós recebemos e temos que nos atualizar com ela e temos que a incorporar, é outro grande desafio. E eu acho que também há um desafio de tornarmos o setor dos seguros um setor atrativo para todos os stakeholders, e isso tem muito a ver com a nossa comunicação, como comunicamos no mercado para todos os stakeholders. Assim, só em Uhum. forma de síntese, eu diria o seguinte: eu acho que apesar de tudo, o setor de segurador tem respondido sempre com muita solidez, a saber gerir a incerteza e vai apresentando sempre soluções inovadoras para estes riscos emergentes. Ou seja, independentemente das conjunturas, da alteração da conjuntura estrutural em que nós vivemos, temos conseguido sempre dar resposta de uma forma sólida. Temos aqui, de facto, um cenário inicial muito bem traçado pela Ana Duarte, relativamente àqueles que são os principais desafios que o setor segurador vai enfrentar, se calhar não só em 2023, mas provavelmente nos próximos anos. Frederico, iria também perguntar-lhe relativamente às empresas do setor, se estas estão, na sua opinião, capacitadas para navegar em todos estes desafios também que a Ana mencionou, e também a juntar a estes desafios o atual quadro macroeconómico, que é, de certa forma, vincado por alguma incerteza. Obrigado também pelo convite. Eu acho que as companhias de seguro sempre estiveram bastante bem posicionadas ao longo, digamos, dos vários anos em que houve sempre instabilidade, seja porque houve uma guerra, seja porque houve alguma crise. E apesar de que agora temos alguns desafios mais concretos, eu acho que o principal em qualquer companhia é saber ter na sua estrutura talento e uma capacidade de inovação que lhe permita ir mudando a sua estratégia à medida que o mercado, a sociedade vai evoluindo. Uhum. Para mim, isso é importante. É certo que há desafios diferentes, que necessitam respostas diferentes, mas se tu tens incorporada na tua empresa esse espírito de inovação, esse espírito de retenção de talento, ou eu acho que prefiro
falar muito mais em cuidar o talento do que Certo. reter o talento. Eu acho que é fundamental para que, seja qual for o desafio que a sociedade, que as novas tecnologias, como falava a Ana, possam baralhar um bocadinho as estruturas das companhias, neste caso de seguro. Se tiveres realmente essa estrutura bem oleada a nível de inovação, de não dar café para todos, ou seja, isto é uma expressão um bocado espanhola que eu tive, Não, mas já agora, se eu tive em Espanha puderes 12 anos. explicar. Sim. Eu estive em Espanha 12 anos. Esta é a sexta companhia de seguros onde trabalho. Eu tenho visto um bocadinho, tenho visto essa evolução. A companhia onde atualmente estou é norte-americana. E vejo realmente eles estão muito mais preparados, ou estamos mais preparados internamente para que exista um espírito corporativo de inovação. Não há um departamento específico que vai inovando, mas Ok. todos colaboramos na inovação. E há projetos em que os sinistros entram nesse projeto, há outros projetos que entram a mais a parte comercial. Ahm, e essa, para mim, a grande solução é esse espírito de inovação, conseguir realmente ser rápidos a implementar o que se vai criando na companhia como inovação e não dar o tal café para todos. Ou seja, muitas vezes pensamos que há uma solução, não há. Se calhar há 20 soluções. E então a companhia tem que estar preparada para trabalhar os vários mercados ou os vários desafios que tem, individualmente e separadamente, de forma a dar essa resposta geral ao mercado. Certo, muito bem. E estamos sempre a aprender estas novas expressões. Muito obrigado. E de facto temos sempre aqui expressões novas para adicionar à nossa discussão. Paulo, iria perguntar-lhe em que medida, na sua opinião, são tidas em conta as novas tendências do setor. Que tendências é que estão, de certa forma, aqui no top of mind para este ano e se calhar até para os próximos? Uma vez também, da minha parte, muito obrigado pelo convite, em nome da Prévoire, que é uma empresa já com mais de 150 anos, nasceu em França, e isto para chegar aonde? Eu acho que os desafios são sempre as pessoas, não é por nós sermos uma seguradora de vida e focado nos seguros pessoais, mas de facto o desafio são as pessoas. As pessoas em diferentes vertentes. Por um lado, as pessoas no sentido, por exemplo, olha, até da própria mediação, hoje em dia os desafios que se colocam na mediação são muito maiores do que no passado. Certo. A exigência de um conhecimento técnico, know-how, é muito superior. A necessidade de aconselhamento dos clientes finais é muito mais exigente, porque os clientes são muito mais exigentes. Personalização até E desse atendimento. Não é? personalização portanto, e o cuidado e a população também está mais esclarecida, portanto também consegue-se ter um diálogo mais profícuo, né? Portanto, há de facto um desafio que tem a ver também com o que a Ana já referiu, e o Frederico, que tem a ver com as condições socioeconómicas. Aí, no caso concreto da Prebar, temos estado a inovar em termos de produtos, tendo condições económicas mais favoráveis, sim, por um lado, mas ao mesmo tempo também inovando na oferta de coberturas, indo mais ao encontro do que as pessoas necessitam hoje em dia. Adaptando essa oferta Isso, à realidade. À digamos. realidade, por exemplo, o aumento da esperança de vida das pessoas é um desafio, porque estávamos até a comentar um bocadinho lá fora, antes da nossa entrada aqui, que epá, nós vamos evoluindo na idade, e então as nossas exigências, nós trabalhamos até mais tarde, nós vivemos mais tempo e, portanto, as nossas necessidades são diferentes ao longo da nossa vida. Uhum. Portanto, dentro da Pravaga, acompanhar esse crescimento com soluções inovadoras. E noutro prisma, que aí me diz mais particularmente, me emociona um pouco mais, é a tecnologia. Okay? De facto, estamos a viver um momento, nesse ponto de vista, emocionante, porque estão a surgir muitas soluções tecnológicas muito interessantes, mas, frisando sempre, a tecnologia para servir as pessoas. E em que medida?
pegar na tecnologia e pôr os nossos colaboradores a trabalhar de forma melhor, mais felizes, com melhor qualidade de vida, automatizando uma série de coisas, trazendo inovação, inteligência artificial, etc., para os processos. E tecnologia para quê? Para o exterior, que é para os nossos parceiros, terem também soluções mais inovadoras, que lhes permite também eles terem mais produtividade, que lhes permita eles terem mais ferramentas para ajudar os seus clientes e, claro, o nosso trabalho final, os nossos clientes, terem soluções uma vez mais customizadas, Certo. uma vez mais baseada em inteligência artificial, que muitas vezes evita fraudes, etc. E isso conseguimos, evitando a fraude, conseguimos ter produtos mais económicos, mais acessíveis, conseguimos ter um conjunto de soluções também baseadas sempre na tecnologia, mas virada também para o cliente final, Uhum. para o exterior. Portanto, enquadrar aí a parte tecnológica, mas sempre, Tecnologia ao serviço das pessoas. sempre a As tecnologia ao pessoas serviço das sempre pessoas. no centro de todo este nosso racional. Muito bem. Ah, Ana Teixeira, temos aqui, de facto, o setor segurador a encarar alguns temas muito quentes, tem a ver com o talento, com a sustentabilidade, com algumas dores de crescimento relativa à digitalização, isto pegando um bocadinho naquilo que o Paulo estava a referir. Como é que encara estes temas enquadrado no setor segurador? Como é que o setor segurador vai ter de lidar com todas estas questões que são todas prementes, todas muito difíceis de resolver, mas todas necessárias? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Já tivemos a oportunidade de falar um bocadinho lá fora. Eu acho que vivemos numa época extremamente aliciante. A tecnologia, como o Paulo estava a dizer, permite-nos fazer coisas que até agora nós nunca tínhamos imaginado. E permite-nos, eu acho que é o mais importante, permite-nos focar no que realmente importa. E eu falo na mediação em concreto, que é a área em que a Modei está, permite-nos estar próximo dos clientes com soluções que eles precisam, no momento em que eles precisam, permite-nos, de facto, tornar os seguros relevantes na vida das pessoas. Sim. Porque não perdemos tempo com tarefas que não acrescentam valor, não é? Toda esta automatização de processos, não é? Quando pensamos no mediador tradicional, estamos a pensar numa pessoa que está sentada, ou o conceito tradicional, não é? Então, é uma pessoa que está sentada na sua secretária, que trabalha com N seguradoras e para apresentar uma proposta de um seguro automóvel para um cliente que tem à sua frente, tem que ir ao portal A e fazer uma cotação. Tem que ir ao portal B e fazer uma cotação. Tem que ir ao portal C e fazer uma cotação. Temos que pensar que o cliente está à espera enquanto o mediador está a fazer isto tudo. Ou seja, enquanto ele está focado no seu computador a tirar uma cotação, não está realmente a prestar atenção ao cliente. Não é? Portanto, a automatização permite-nos exatamente ter uma resposta rápida e fazer as perguntas certas para encontrar a solução certa. Portanto, eu acho que na mediação, e isto implica uns desafios para a mediação, nomeadamente ao nível do talento. Ou seja, eu acho que hoje em dia, sim, precisamos de pessoas na mediação. Eu falo nisto na Modei, que tivemos já aqui, já temos cerca de 3 anos e já tivemos algumas pessoas que entraram e saíram, e o perfil de pessoa que nós precisamos para um mediador, que é o mediador digital em Portugal, é muito sui generis. E eu acho que é o futuro, e é o futuro do mediador, que é preciso, é alguém que realmente tem muito conhecimento dos seguros, não é? Das necessidades que os seguros cobrem, poder encontrar, ser um especialista, perceber do que estar a falar de uma forma simples, para as pessoas entenderem o que é que se passa, mas depois tem que ter uma componente que é fundamental, tem que entender tecnologia, não é? Tem Não pode que estar aliado dessa. tem que perceber que ferramentas é que tem ao seu dispor, como é que elas se relacionam entre si, não é? Como é que elas o podem ajudar a fazer um melhor trabalho no dia a dia. Portanto, todos estes conceitos, este perfil de um mediador digital ou um mediador que é experiente em tecnologia, é um desafio para a mediação. Positivo, a meu ver, sem dúvida, e portanto acho que há aqui uma criação de um perfil novo na mediação e portanto encontrar este talento é sem dúvida um desafio. Em Portugal ainda temos pessoas que sabem muito, muito de seguros, temos pessoas que sabem muito, muito de tecnologia, Mas difícil encontrar alguém que consiga fazer as duas coisas. E portanto eu acho que isto é sem dúvida um desafio para agora, né? Para 2023.
E depois eu acho que falou também da sustentabilidade Sustentabilidade. havia um E terceiro parte. também relativamente à digitalização, que está um pouco Isso, relacionada também com essa situação que com estamos a esta falar. digitalização. Eu acho que falando da digitalização no mercado de mediação, que é o que eu estou mais confortável, mas que se reflete nas seguradoras e tem vindo a fazer um trabalho muito positivo nesta parte, porque um mediador digital implica tem requisitos diferentes, certo? E exige, entre aspas, não é? Uh, algo diferente por parte das seguradoras, não é? Eu, Paulo, já falamos várias vezes, a conversa que eu tenho com o Paulo é com APIs, web services, não é? Para simulações, para emissões, não é? Eu não vou falar como é que eu posso ir ao portal da Perreboa fazer quer dizer, então, a nossa conversa é nesse sentido, não é? Como é que os dados são partilhados entre nós. Portanto, é esse tipo de conversa, claro que depois que vai às especificidades do produto, naturalmente. Mas eu acho que a mediação tem um desafio, que é nós temos assistido a uma concentração da mediação em Portugal, muito também fruto das próprias estratégias das seguradoras, que querem estar mais focadas em grandes contas e não em milhares de mediadores ao mesmo tempo. Mas também porque existem vantagens, às vezes, nessa concentração, não é? Poder ter acesso a uma panóplia alargada de seguradoras, a preços mais competitivos, a um modelo de comissionamento que se consegue negociar de forma mais capaz, não é? Não existe tanto um desequilíbrio na balança. Portanto, existe vantagens nessa mediação. Eu acho é que ainda falta uma solução para os mediadores que lhes permita não só ter capacidade de competitividade e ter capacidade de negociação junto das seguradoras, não é? E uma panóplia alargada, mas também uma parte tecnológica que lhes permita executar de uma forma mais capaz o dia a dia. E não falo só de back-office, eu falo de front-office. Certo. Ou seja, uma tecnologia que lhes permita chegar de forma mais fácil aos clientes com a sua própria marca. E, portanto, eu acho que tem que aqui encontrarmos uma solução e falo um bocadinho aqui, puxando um bocadinho o saco, nós estamos a trabalhar nesse sentido, que lhes permita uma all-in-one. E eu acho que isso é um desafio para a mediação, conseguir conciliar essas duas vertentes. Muito bem, de facto temos aqui desafios que estão ligados com o talento, com a sustentabilidade, com a digitalização. Frederico, pergunto-lhe relativamente ao papel do regulador em todas estas transformações, em todas estas mudanças que temos vindo a falar, que papel é que cabe ao regulador? É fundamental. Mas antes de responder, e seguindo um bocadinho o raciocínio da Ana, eu acho que é importante a digitalização e é realmente muito importante adaptar-nos aos novos tempos e algumas necessidades, provavelmente em que o homem não vai ter intervenção, em que desde o pedido de cotação à entrega e a própria emissão e a cobrança, vai haver uma inteligência artificial em que não vai haver estruturas nas companhias. Se calhar serão departamentos fast flow, serão estruturas fast flow e as Se calhar companhias. essa realidade está mais perto do que nós imaginamos, não é? Não, Perante a evolução desse tipo de eu tecnologia, já da estive em inteligência companhias que artificial. isso era muito importante e hoje estou numa companhia em que nós temos produtos muito mais técnicos e não é tão importante. Sim. Por isso depende muito do teu nicho de mercado Claro. e da rede de distribuição com quem tens essa parceria, porque há produtos, se calhar, mais técnicos que necessitam de pessoas humanas, de um técnico que possa avaliar todas as circunstâncias do risco e vai haver também o case, a parte de solução case a case, caso a caso, que não, na minha perspectiva, se calhar só porque já estou velho, acho que não vai ser tão ultrapassável nos próximos tempos. Certo. Eu acho que o corretor ainda tradicional, que há muitos corretores tradicionais, uma parte importante do seu êxito está a ser essa relação pessoal com o cliente e o negócio case, ou seja, corporate, o negócio corporate. Mas pronto, era só para pontualizar que há, digamos, soluções para todas as circunstâncias. A nível do regulador é imprescindível, não é? Nós hoje em dia temos vários desafios muito ligados também à inteligência artificial, como falavas.
Por exemplo, de chat GPT, não sei se já vocês utilizaram, aquilo é uma maravilha. A Berkeley proibiu-nos de utilizá-lo porque quer que a gente trabalhe um bocadinho mais e não tenha as soluções ali todas. E realmente, se não houver um regulador, é muito complicado que todos tenhamos uma regra única e como falavas em fraude também há pouco, é fundamental. E ainda mais nestes tempos em que muitas vezes muitas vezes não, a sociedade evolui antes de Hum. qualquer regulação. Certo. As leis fazem-se depois, porque é impossível que possas prever, e também falávamos lá fora, muitas vezes estamos a pensar como é que será o futuro com o paradigma de hoje. Esquece, se calhar no futuro vai haver coisas que hoje em dia nem sequer pensamos, por isso é fundamental Uhum. que exista esse regulador a nível de Europa e em cada país. E que tenha aqui a capacidade também de conseguir acompanhar as novas tendências, que não vai ser, não seria fácil já num cenário normal, num cenário destes, em que nós temos a inteligência artificial a dar novos passos todos os dias, praticamente, vai ser Não é? ainda mais complicado. Não é Ana, fácil, peço desculpa, sim, não é por favor. fácil prever o imprevisto, né? Mas a gente diz, prever o imprevisto não é fácil. Apesar de estamos a falar de seguros. Ana, iria perguntar relativamente às PMEs do setor, se são capazes de dar estes passos de evolução ao ritmo que outras empresas conseguem fazer. Como é que vê esta capacidade das PMEs poderem dar aqui esse salto? Eu acho que as PMEs que conseguem, de alguma forma, estar atentas e ir implementando aqui estas medidas para combater, entre aspas, estes novos desafios, não é combater, é acompanhar e lidar com eles, vão realmente ser aquelas que vão dar, se calhar, o salto de PME depois para a grande empresa. Há muitas preocupações nas PMEs, preocupações que há uns anos atrás ninguém pegava nelas. Eu pegando aqui um bocadinho nas palavras também da Ana, ia dizer que a parte tecnológica é muito importante, porque nos consegue avaliar uma série de riscos, de variáveis que nós não contemplávamos anteriormente e dar-nos aqui uma caracterização de risco mais fiável e tirando esse peso burocrático, muitas vezes, das pessoas. Mas no caso da corretagem, cada vez mais está aprovado que isto é um negócio de pessoas, porque tem muito com o sentar com um cliente-empresa, perceber o risco daquela empresa, perceber exatamente o que é que pode implicar a não continuidade do negócio e construir com eles uma solução feita à medida. Para isso, tudo que são ferramentas de inteligência artificial vão nos ajudar muito, mas é o pensamento e a conversa e o conhecimento do negócio que nos vai permitir definir qual o produto. E vamos precisar de nos sentar com as seguradoras e não no simulador para construir o produto. Eu acho que hoje em dia os seguros têm muito disto, tudo o que são em danos patrimoniais e em responsabilidades, que é o construirmos um bocadinho o produto à medida daquele negócio, daquela empresa, à medida das circunstâncias que mudaram na última semana ou no último mês portanto, vamos nos adaptando e para isso é preciso pessoas. Estas pessoas são tanto os nossos colaboradores como os nossos clientes. E esse é um dos grandes desafios das PMEs, que há uns anos, pronto, pessoas eram colaboradores, entravam, faziam as suas carreiras, tinham as suas remunerações, tudo isto fluía, ninguém se preocupava muito. Hoje em dia temos uma grande dificuldade em ter pessoas e pessoas que aportem valor, tanto ao cliente como à empresa, e portanto aqui é o atrair, e se pegando nas palavras do Frederico, o cuidar o talento, nós temos que ter muito esse cuidado. As PMEs hoje têm que ter essa preocupação. E nessa preocupação, que é o cuidar das pessoas, porque são elas que, no fundo, geram o negócio e que nos fazem crescer e evoluir, nesse cuidar das pessoas, nós temos que dar uma atenção muito maior a colaboradores, por exemplo, que era uma coisa que nas PMEs não era uma prioridade. E essa atenção aos colaboradores é perceber as necessidades deles e perceber em que é que nós, empresa, podemos ajudar e contribuir para esse bem-estar. Nós, na FREC, temos estado muito atentos a tudo o que são os benefícios para o bem-estar e para a saúde mental dos colaboradores. Até porque, como não há Que é um tema, de facto, em cima da mesa. recursos, Claro. é muito importante cuidarmos os nossos.
cuidarmos, ajudarmos, fazermos com que eles permaneçam no projeto, acreditem no projeto e contribuam no projeto. Nós temos vindo, uma empresa como a nossa, familiar, não é? Hoje em dia é uma empresa que temos aulas de meditação, aulas de posturas e alongamentos, quick massage no escritório, ou seja, Vamos mandar o currículo. temos. Estamos a recrutar a todos, olha. É deixar o e-mail. Gosto muito da expressão que o Federico utilizou, não podemos dar café a todos. Porquê? Sim. Porque aquilo que para uns é uma necessidade, para outro é algo que nem pensar. E nós temos que pensar que o setor segurador é um setor que tem uma responsabilidade social muito forte e tem que, ao ter essa responsabilidade e essa proatividade no seu dia a dia, conseguimos atrair muito mais pessoas e conseguimos desenvolver um propósito de bem-estar interno. O bem-estar interno hoje em dia é fundamental para as pessoas quererem vir trabalhar. Portanto, eu acho que é um desafio das PMEs, acho que é um desafio que as PMEs estão atentas e estão a tentar superá-lo, porque não era uma coisa que se prestasse muita atenção. O outro desafio tem muito a ver com a sustentabilidade, ou seja, um tema que está muito quente em cima da mesa, que isso era para as grandes empresas, não é? Que faziam grandes investimentos, que tinham grandes preocupações e hoje não. Está alargado. Está alargado. Juntamente com as pessoas, porque eu acho que tudo isto se cruza, porque cria propósito às organizações, cria interesses comuns nos colaboradores, que provocam aqui um engagement e um estar mais com a empresa. Nós, por exemplo, a FREG este ano lançou uma coisa que é o Business to Society, que é um bocadinho devolvermos o valor que nós vamos recebendo da sociedade à sociedade. Então, baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, fomos criando ações ao longo do ano, perfeitamente livres, só participa quem quer, e que vamos assinalando com efemérides. Portanto, para criar também aqui um propósito e um envolvimento. E as empresas darem a conhecer estas ações não é uma promoção da empresa. Isto é uma motivação para que os colaboradores e para que as comunidades efetuem efetivamente essa mudança. Certo. Ok? E eu acho que isso é muito importante. Na parte da inteligência não, da digitalização que temos estado aqui a falar, é o grande investimento, eu acho que é um grande investimento financeiro e que qualquer PME vai ter que investir para continuar, não é? Estamos já no final da nossa conversa, mas ainda queria ouvir o Paulo e a Ana relativamente a um tema que é incontornável, apesar de já ter sido decretada como ter acabado a pandemia de Covid-19, que tantas sequelas deixou, acabou a pandemia, mantém-se a doença, mas de qualquer forma queria perguntar ao Paulo, rapidamente, estamos já quase a terminar esta primeira parte, relativamente àquilo que são as sequelas precisamente desta pandemia. E como é que temos que lidar com esta situação, chegando agora a um cenário macroeconómico desafiante, para dizer o mínimo, e perguntar aqui como é que todas estas mudanças originaram aqui também uma mudança no tipo de produtos que são procurados. Pois, nós costumávamos dizer que havia um AP antes da pandemia e um BP depois da pandemia. Mas agora realmente, com a guerra da Ucrânia a estender-se tanto tempo, não sei se a gente vai ter que escolher outras siglas, não é? Mas o que nós sentimos uma vez mais, falamos aqui de várias vezes de inteligência artificial, etc. O que eu sinto, de facto, e volto a frisar, eu acho que estamos a viver um momento muito emocionante, muito motivador, porque está-nos a lançar desafios, uma vez mais, procurando os produtos que as pessoas hoje, porque com a pandemia, com a guerra, o senso, a sensibilidade para o risco do público em geral alterou-se. Portanto, os seguros estão em constante mudança e agora estamos com uma velocidade extraordinária de mudança e isso desafia-nos, isso é muito bom, desafia-nos a criar produtos inovadores para oferecer, para ir de encontro a essas necessidades. Estou a falar de seguros, por exemplo, o próprio cyber risk, né?
com esta guerra isto catapultou para um dos topos da prioridade. Mas o seguro de saúde, as pessoas com a pandemia ficaram muito mais Era mais sensibilidade. sensíveis, não é? Para a necessidade do seguro de saúde. Depois vemos as taxas de juros, a gente está a falar agora isto muito bem, mas eu sou já uma pessoa entrada, né, com uma idade, e nós já vivemos situações de inflações altas. E os seguros fizeram a sua parte portanto, não se passou nada. Portanto, esta situação da inflação, no meu ponto de vista, vai passar muito rapidamente e vai-se voltar ao estado natural. Mas, voltando à questão das pessoas e dos seguros em concreto, realmente mudou porque a sensibilidade para o risco das pessoas mudaram, especialmente, eu vou puxar a brasa à minha sardinha para os seguros de pessoas. Que as pessoas começaram -se a preocupar mais com elas próprias, não só com o carro e com a casa, né? Portanto, preocupar-se com a saúde, se me Ter uma acontece visão um alguma bocadinho coisa, mais se eu alargada perco o também. emprego, exatamente. Portanto, há assim uma série de aspectos e o próprio aumento da longevidade. Portanto, as pessoas começam a preocupar, quando eu tiver os meus 70 anos, eu ainda vou estar saudável e que riscos e o que é que eu quero garantir para essa segunda fase da vida. Estamos a pensar até proximamente lançar um produto precisamente para essa faixa etária das pessoas, porque realmente isto está muito interessante. Estamos já mesmo no final, Ana. Eu vou tentar ser rápido. Uma última pergunta relativamente também a esta situação da oferta, uma oferta de serviços, como é que mudou nos últimos 2 anos e como é que vê esta transformação nos próximos tempos? Ahm, Não é bem uma pergunta com resposta. não é, não. Eu vou tentar aqui pensar como é que é de sumarizar. Sim. Eu acho que houve uma grande. Vivemos num setor segurador que está em constante mudança, porque a sociedade também está a mudar muito rapidamente. Isso. Tudo o que nós conhecemos, nós estávamos a falar que tudo o que nós conhecemos que era há 10, 15 anos atrás, não é nada. E também não vamos saber o que é que vai ser daqui a 10 ou 15, não é? Portanto, temos de ter esta capacidade de adaptação que o ser humano tem, não é? Principalmente quando existe uma necessidade, certo? Nós, quando temos uma necessidade que não está a ser colmatada, nós arranjamos forma de. Claro. Não há como fugir, não é? É uma questão de sobrevivência. Eu acho que a oferta de serviços, voltando um bocadinho à mediação, que é a área que eu estou mais confortável, a distribuição de seguros muda, tem que mudar. Já tem vindo a mudar, mas eu acho que agora ainda vai mudar com mais rapidez. Estávamos a falar de inteligência artificial, por exemplo, e o ChatGPT também foi aqui focado. E a falar da importância das pessoas se sentirem valorizadas no seu trabalho. Ora, se eu tenho uma tecnologia que me permite fazer em milésimos de segundo o que eu demoro horas, porque é que nós não a devemos adotar? Devemos, certo? Claro que temos de ter cuidados, claro que tem que existir regulação, temos que perceber exatamente o lado menos positivo para fugirmos dele e o podermos contrariar. Mas, e estou a pensar no caso da Mudei, por exemplo, nós temos uma área de apoio a clientes, através de um suporte omnicanal, WhatsApp, chat, e-mail, telefone. As perguntas que eu tenho no chat sobre um produto em concreto, regra geral, são as mesmas, certo? Se a pessoa que está a responder quer ser valorizada no seu trabalho, eu vou valorizá-la mais a dar coisas diferentes em que ela possa trazer a sua criatividade ou a responder sempre às mesmas perguntas. Quer dizer, no meu ponto de vista, não tenho. É óbvia a resposta, não é? Aliás, a plataforma da Bem, neste momento, nós já estamos em teste, já estamos a usar o ChatGPT para muitas coisas. Criação de conteúdos. Na área, e a Mudei foca-se muito na literacia de seguros, e acho que para combater esta questão da inflação, das pessoas perceberem exatamente o que é que o aumento das taxas de juros faz nas suas contas ao final do mês, para perceberem quando vão ao supermercado o que é que significa inflação. E há pouco tempo tem um estudo do Banco Central Europeu, Portugal é o pior país em literacia financeira. Nós temos que combater isto rapidamente, porque senão falar de inflação na televisão, falar de aumento de taxas de juros na inflação, de aumento da taxa da prestação do crédito bancário, as pessoas, se não têm literacia financeira, não entendem o que é que isso afeta no final do mês. Sim, os seguros têm um importante papel nesta parte. Portanto,
eu acho que, se calhar estou aqui a fugir um bocadinho à sua pergunta e não estou a ser muito Não, rápida, ótimo. mas eu acho que há aqui muitas coisas Uhum. extremamente fascinantes que a área dos seguros tem. Por exemplo, ainda hoje estava a ler um artigo de tokenização em imobiliário. Como é que os seguros se vão adaptar? Uhum. Hoje em dia é obrigatório ter um seguro de casa com incêndio. Se houver a tokenização daquele ativo tangível, como é que o seguro se vai adaptar àquilo? É um maravilhoso mundo novo, Certo? Portanto, é um mundo novo, fascinante, sem dúvida. que nos cabe a nós aproveitar o que ele tem de bom. Muito bem. Ana Teixeira, Paulo Padilha, Ana Duarte e Frederico Gil, muito obrigado por terem me acompanhado nesta conversa, nesta JE Talks dedicada ao quem é quem do setor segurador. Muito obrigado então aos quatro. Retomamos esta JE Talks para uma segunda ronda dentro de momentos e após um curto intervalo. Até já. Olá, estamos de volta para uma segunda parte nesta JE Talks Quem é Quem no setor segurador. Depois desta primeira parte, José Carlos Lourinho, vamos à conversa com mais líderes deste setor. Comigo tenho o Dr. Gonçalo Batista, Diretor-Geral da Enova Risk, e o Dr. José Monteiro, Country Manager da Coface. Sejam os dois muito bem-vindos ao Jornal Económico. Antes de mais, obrigado por se terem juntado a nós. Duas empresas com áreas de especialização dentro do setor segurador. Eu começo pelo Dr. Gonçalo. Quais é que são os desafios concretos que empresas como a Coface e como a Enova Risk encaram, sendo especializadas em segmentos muito específicos, o caso da arte, o caso do crédito à exportação, de outro tipo de produtos que não estão, digamos, na esfera global das empresas de seguros? Sim, senhor. Muito bom dia. Obrigado pelo convite para vir falar sobre estes temas. Em relação a uma empresa como nós, com as características de nicho de mercado, como falou, existem alguns temas, alguns problemas principais que não são muito diferentes do resto da atividade seguradora, embora depois tenham as particularidades próprias dos nichos de mercado. Um dos grandes problemas que começou no ano anterior e que subsiste este ano, que é a inflação, que nenhum de nós já estava habituado a viver sob um clima de inflação alta, né? Eu, por exemplo, trabalho há 25 anos e, portanto, a inflação alta é anterior a isso e, portanto, as pessoas até aos 50 e meio, Eu não estaria vivo nesta altura. até as pessoas até aos 50 e muitos anos não têm vivência de trabalho no clima de inflação alta. Isso na parte dos custos, portanto, como em todas as atividades, ou a receita acompanha a inflação ou há uma deterioração das margens e, portanto, há dois tipos de produtos dentro dos que nós vendemos. Aliás, na generalidade do mercado, há produtos que são mais do género de preço fixo e é mais uma questão de uma medida de um aumento cego de preço que nem sempre é bem percebido pelos consumidores, mas que é mais fácil de executar, porque é mais uma medida de sim ou não, implementar sim ou não. E depois há os outros que são mais difíceis, porque obrigam a um trabalho de muito mais pedagogia junto dos segurados, junto dos intermediários, que tem a ver com o aumento dos capitais seguros, que são os seguros em que o custo está indexado ao capital. Para dar um exemplo, se eu seguro uma coleção de overdrive de 1 milhão de euros, é provável que ela no ano a seguir já valha 1.050.000, e, portanto, não o mesmo milhão, e nem sempre há proatividade dos próprios segurados para atualizar os capitais seguros, e, portanto, temos ali uma descompensação. Contenção de expectativas também. Contenção de expectativas. A generalidade dos consumidores encara os seguros como um custo e não como uma proteção de risco e, portanto, não vê estas coisas como algo de decisivo nesse objetivo primordial que deveria ser a proteção de risco. É mais difícil porque obriga a consciencialização destes atores todos e esse processo demora tempo. E enquanto demora tempo, se esses ajustes não acontecem, há uma deterioração das margens, não é? E sempre, depois, à medida que vamos envolvendo dentro deste ciclo e que não sabemos se a inflação vai persistir mais no longo prazo ou se vai ser um fenómeno mais de curto prazo e reentramos dentro do objetivo dos 2%, não é? É o principal objetivo dos principais bancos centrais, vai havendo alguma compensação porque com a inflação vem também alguma subida dos preços das obrigações, que são o principal ativo financeiro onde as seguradoras investem e, portanto, conseguem um pouquinho dentro dos investimentos financeiros compensar algumas perdas na parte da subscrição e da atividade. Depois, julgo que será um programa transversal a todos, mas se calhar ainda mais para quem, como nós, trabalha nisto de mercado, que é o programa da captação de talento. Não é? O mundo vai se tornando mais complexo, não é? Há problemas que são importantes para gerir. Enfim, se pensarmos nos principais problemas do mundo, as alterações climáticas, o envelhecimento da população e os problemas de saúde que daí advêm, se pensarmos nos riscos cibernéticos, em todos eles há
a atividade seguradora pode e deve desempenhar um papel importante na mitigação, na consultoria e depois na indemnização dos prejuízos, e para tudo isso faz falta mão de obra especializada, né? Não só mão de obra especializada que consiga captar mais tecnologia, para essa tecnologia dar melhores dados para as seguradoras conseguirem tomar mais risco, né? Para dar um exemplo recente, que tem aparecido na imprensa nos últimos dias, no caso específico dos riscos cibernéticos, por exemplo, há uma tendência genérica do mercado segurador para se posicionar fora dos ataques de ransomware quando são motivados num contexto de guerra, não é? Portanto, se pensarmos na guerra da Rússia com a Ucrânia, um tema atual em que há muitos ataques de hackers para tentativa de influenciar ou causar perturbações nos países aliados ou nos países que estão a dar apoio, tudo isso tem um grau potencial muito grande de risco sistémico, que é as seguradoras de um dia para o outro acordarem com não um, não dois, mas milhões de sinistros ao mesmo tempo, e portanto, como não têm hoje em dia a capacidade financeira e os modelos de previsão ótimos para conseguir prever isso, vão-se afastando desse tipo de... Ou mesmo compreensão da tecnologia, mas já lá iremos. Doutor José Monteiro, falávamos, sem fugir aqui um pouco do fio do contexto macroeconómico em que todas as empresas, e as vossas não são exceção, estão a operar, um contexto esse que se adivinhava de uma certa maneira em janeiro, que hoje já é outro cenário e daqui a uns meses será outro cenário ainda. Espera-se, por exemplo, que o Banco Central Europeu volte a subir uma última vez os juros ainda este ano e que possamos começar a ver já em 2024, no segundo semestre, ao que tudo indica, uma quebra nestas taxas de juros. Portanto, estamos a assistir a transformações muito profundas, de uma forma muito rápida, que se prolongam desde 2019, desde o início da pandemia, e que só verão fim quase 6, 7 anos depois. E neste compasso de tempo, como é que as empresas têm agido, como é que mudaram a sua forma de agir e como é que se estão a adaptar a circunstâncias que estão a mudar? Imagino que estamos a gravar esta conversa hoje, quando isto for para o ar, o cenário já será até outro. Seguramente, hoje vivemos desafios permanentes, incerteza, e é isso que estamos confrontados e temos que nos habituar e adaptar. Eu há pouco sorri quando se estava a falar da questão da inflação, porque eu sou do tempo ainda de haver taxa de juros de 20 e muitos por cento e inflação de 20 e muitos por cento. Portanto, já ando aqui há uns anos, vivi esse período. A nossa economia geria isso de uma forma diferente, porque na altura tínhamos autonomia para a política monetária e cambial. Hoje estamos completamente vedados e, portanto, temos que gerir em função daquilo que todos os Estados-membros e que o BCE comanda. E, portanto, o tema da inflação é um tema importante, mas tem aspectos que são positivos e tem aspectos negativos. Por exemplo, na indústria segura, no seguro de crédito, tem um efeito positivo, que faz crescer automaticamente a atividade das empresas. Como nós tarifamos sobre o volume de vendas das empresas, obviamente que o risco também cresce, mas automaticamente o volume sobe. E a nossa realidade está sempre associada à sinistralidade, portanto, ao desempenho das empresas, e haver ou não sinistralidade, haver problemas que a economia, a guerra, no caso da COFACE, que é uma seguradora que também faz a cobertura do risco político, e felizmente a exposição não era muito grande no que se refere a Portugal, nas nossas exportações para a Rússia e Ucrânia, não eram muito significativas e, portanto, conseguiu-se gerir, e inclusivamente como as sanções também são relativamente... Enfim, eficazes? Não são tão eficazes quanto isso, porque 85% da população mundial não faz sanções à Rússia. E, portanto, são 46 países que fazem sanções à... Portanto, isto é um tema que levava aqui para uma discussão muito, muito longa. E, portanto, mas sentiu impacto na operação? Não. Nós, neste momento, a nossa atividade está muito associada, enfim, à evolução da economia e à situação das empresas. Neste momento, a sinistralidade, enfim... Com a pandemia, pensávamos que a situação poderia ser, podíamos viver uma situação grave, não o vivemos, porque houve os apoios dos diversos Estados às empresas e, portanto, moratórias e também injeção de dinheiro na economia que provocou a inflação. Não foi só a questão agora, a energia foi uma alavanca, mas a injeção de fundos que os Estados fizeram para as populações... O próprio fenómeno inflacionário começou antes da pandemia. Claro. Havia indicadores que mostravam... Que agravou. Com essa injeção de fundos agravou, porque as pessoas ficaram com o dinheiro disponível e consumiram. E depois problema da oferta, problemas de procura.
Portanto, nós, e como referia o Gonçalo, nós de facto estamos no nicho de mercado, estamos neste momento, enfim, a gerir um pouco o tema das taxas de juros, que elas estão a subir, tem impacto nas empresas, e portanto estimamos que poderá haver algum agravamento da situação financeira de algumas empresas no segundo semestre, princípio de 24, e vamos gerindo o risco. Enfim, fazemos análises macroeconómicas, temos os modelos de rating que ponderam e algoritmos que ponderam este tipo de situações e, portanto, vamos gerindo e dando tranquilidade aos nossos clientes no sentido de poderem vender com segurança e tentar informá-los da evolução da situação dos seus clientes, de forma a que eles não incorram em riscos acrescidos que também possam pôr em perigo a sua solvência, a sua qualidade e a nossa, como seguradora de crédito. Portanto, vivemos o tema, achamos que a inflação, enfim, é um tema que temos que estar confrontados e viver com ele, e seguramente vamos ultrapassar esta fase, enfim, com maior ou menor tranquilidade. Estou mais preocupado é com a questão fiscal, que é um agravamento muito grande para as empresas. Há pouco o Gonçalo falava na retenção de talentos. É difícil reter talentos porque a fiscalidade é brutal sobre as pessoas e as empresas que gerem emprego para... Últimos dados mostravam que dentro da UE, da zona euro, Portugal tinha quarta ou quinta maior carga fiscal. Sim, é uma coisa... Enfim, penso que isto é um tema que devia estar na prioridade da discussão pública, ainda por cima enfim, com os impostos indiretos e impostos diretos a crescerem da forma brutal como estão a crescer, se calhar era a altura de nos preocuparmos em dar liquidez às pessoas através No alívio fiscal? do alívio fiscal. Acho que isso faz muito mais sentido. E depois cada um consumia como queria. Que é um efeito é ponto que isso importante. poderia ter na operação do setor segurador? Bem, de todos os efeitos positivos no rendimento disponível são sempre positivos, não é? Eu também pertenço aqui à mesma ordem de ideias em que o desagravamento fiscal tem muitas vantagens face a uma proliferação de apoios para tudo e mais alguma coisa, que é menos justo do ponto de vista fiscal, não é? Porque há até fenómenos da evasão fiscal que se tornam menos injustos se os impostos forem mais baixos. E depois falava-se aqui um pouco da carga fiscal ser muito alta. E eu julgo que se compararmos com outros países, há países onde a carga fiscal é igualmente alta, mas o que é devolvido à sociedade é bastante mais significativo do que é em Portugal, não é? Aqui sentimos que temos pouco em troca, temos, enfim, não querendo Sim, transformar isto um aumento da receita fiscal não se traduz necessariamente em melhores serviços um públicos, aumento do investimento público. em mais proteção, em mais reformas, nada disso, não é? Portanto, parece que caminha tudo no sentido negativo. Respondendo à pergunta, pronto, as seguradoras vão muito à boleia da macroeconomia, não é? E tudo o que seja bom do ponto de vista económico tem sempre uma repercussão positiva. Pergunto-vos aos dois, porque também no setor segurador muitas vezes fala-se já no seguro de vida como quase um equiparado ao plano poupança-reforma, que pode ser cobrado ainda em vida. Eu pergunto se neste contexto em que as poupanças geram muito pouco valor, o rendimento disponível continua abaixo daquilo que seriam os parâmetros desejáveis, se nota uma procura, um aumento na procura, neste caso, pelos serviços que as vossas empresas oferecem. Aqui o Gonçalo é capaz de estar mais à vontade no tema, que nós não fazemos seguro de vida. Sim. É só Sim. eu diria, como consumidor e como português, Não falando como cidadão. especificamente cidadão, estou mais preocupado. seguro de vida. E digo às minhas filhas é que o seguro de vida é importante, naturalmente, o crédito de habitação, mas isso, enfim, se a pessoa só Porque isoladamente... Contribuintes, tal como há empresas que encaram muitas vezes aqueles seguros que são obrigatórios por decreto como uma despesa, não como um investimento. Sim, aí que o vida é obrigatório, faz o crédito, tem que fazer e ponto final, que o banco faz o chamado cinto e suspensórios, faz a hipoteca, faz o seguro de vida. Eu diria que as pessoas se calhar têm que se preocupar muito é com os temas dos PPR, que eu acho que é fundamental, gerir poupança, porque com o sistema que nós temos, o sistema fiscal e o sistema de segurança social que nós temos, eu estou convencido, enfim, as contas, depois o político lá está naquele momento, conta uma história, de um ano para o outro passa de 20 anos, digamos, a capacidade do sistema conseguir fazer o pagamento de pensões passa de 20 para 30, nunca sabemos bem a realidade. E como estamos num país em que a realidade às vezes é uma coisa, enfim, muito... Eu acho que as pessoas devem, e aí se calhar o Gonçalo, eu pelo menos faço,
que acho que o PPR é uma defesa que as pessoas devem ter, porque o nosso sistema, a continuar assim, e ser uma estratégia de longo prazo, é capaz de ter dificuldades em 20, 30 anos. Sim, Gonçalo, interrompeu-me um bocadinho, desculpa. não tem importância, o contributo é importante. Em relação aos custos de vida, nós também fazemos bastante mais custos para empresas do que para individuais, e nos individuais fazemos só para uma certa gama de consumidores, onde isso se calhar se reflete menos, porque é nos colecionadores de dados. Pronto, acho que a questão não pode ser analisada do ponto de vista isolado e tem que ser combinada com as outras componentes do rendimento disponível. De forma generalizada, houve no último ano uma perda de salário real, houve também o aumento das taxas de juros, que vai ser um peso extra nas famílias em termos de custo do crédito à habitação, e portanto acho que esses alívios são pequenas aspirinas para a dor de cabeça, mas não se traduzem em mais rendimento disponível, não se traduzem numa maior procura de seguros nesta fase em que as pessoas estão muito numa de contenção de custos. Em relação ao que se falava também, sim, dos PPRs, é importantíssimo haver benefícios fiscais num contexto onde todos sabemos que Portugal tem problema de concorrência. Benefícios fiscais associados à apólice de seguros, nomeadamente? Sim, já existe, por exemplo, no contexto das empresas, e hoje em dia acho que a maior parte das boas empresas, pelo menos, fazem dentro do pacote de benefícios que dão para os seus colaboradores, portanto, atribuem uma parte extra de dinheiro para um plano de um PPR que a pessoa depois pode resgatar na idade da reforma, ou nos casos em que estava a falar, dentro de algumas condições, podem resgatá-lo antes para Sem grandes penalizações. sem sim. grandes penalizações. Falou num pormenor que interessa no caso da Nova Risco, a questão dos seguros para a arte, seguros para créditos, são duas especializações bastante diferentes, mas lá está, como dizia no início, dois nichos dentro de um setor que tem em Portugal imensos players, é um setor dinâmico, Sim. ainda que muitas vezes discreto. Como é que tem evoluído o negócio neste último ano? Quais são as perspectivas de crescimento dos vossos dois negócios neste próximo ano? Imagino que essas previsões a um ano sejam hoje em dia mais difíceis de fazer do que eram quando se fazia um business plan a contar com 5 anos para a frente, que já não é uma prática tão comum. Sim, são difíceis, mas temos que fazê-los, né? Porque vivemos disso. Enfim, pensando nos nossos principais 3 segmentos, empresas de serviço, empresas de indústria e os tais colecionadores de arte. Há mais colecionadores de arte em Portugal? Sem dúvida, é uma tendência que se vai acentuando. As pessoas veem na arte como um ativo, não só como um objeto do qual gostam bastante, mas também como um património. ativo financeiro. Acho que agora alguns dos nómadas digitais que vêm para cá trazem. Trazem, As obras de arte. temos, sim. Aliás, temos uma. E obras de arte digitais? Ainda estão seguradas? Ainda aparece muito pouco em termos de massa segurável. As obras de arte digitais aparecem pouco. Há sim um fenómeno que não tem a ver com isso, que é uma bastante maior porcentagem de compra de arte online, que é uma tendência que se tem vindo a atuar principalmente junto da população mais jovem, e isso tem vindo a facilitar que os mais jovens também vão comprando mais arte, porque estão mais afastados dos circuitos mais tradicionais. Se pensarmos numa perspectiva de longo prazo, tem tido valorizações bastante interessantes e, portanto, é visto também como um bom ativo. Não é o ativo refúgio que é o ouro, mas à sua dimensão vai também representando um bom papel na diversificação do risco quando pensamos nas nossas poupanças, e, portanto, uma procura crescente. Empresas de serviço, vemos uma grande dinamização de investimento estrangeiro e há hoje em dia, enfim, ainda no outro dia, o relatório, creio que passa a publicidade de Ernst & Young, que Portugal tinha sido Daí o 6º país em número de projetos de investimento estrangeiro, e estamos a falar em números absolutos. Os outros países do top do ranking eram grandes países, grandes economias europeias e mundiais, e portanto, se pensarmos em termos relativos, somos se calhar o número 1, e há muitos projetos de localização para cá que antes iam para países como a Índia. Hoje em dia Portugal afirmou-se como uma alternativa bastante credível para esse género de serviços, alguns de mais valor acrescentado, outros de menos, e portanto alguns mais a ver com a parte informática, estatística, atuariado, outras mais de digitalização de processos puro e duro e, portanto, eliminação de tarefas administrativas. Esse tem sido um segmento muito forte. Na indústria há depois uma disparidade muito grande entre as indústrias mais modernas, que conseguiram reinventar e que conseguiram exportar, e as outras que têm muita dificuldade de crescimento neste contexto mais global. Mas eu acho que o mix é positivo, e depois em particular dentro dos segmentos que nós vendemos mais, que são os seguros de responsabilidade civil, a procura tem aumentado bastante, quer por via de uma maior consciencialização de risco, porque é o trabalho da formiguinha que todos os atores vão fazendo no dia-a-dia. E por outro lado também a globalização trouxe alguns benefícios. Hoje em dia, se eu for um programador informático e quiser fazer um software para
uma grande empresa, não vou dizer não porque não fazer publicidade, mas uma grande empresa da IT internacional, eles vão-me obrigar a fazer um seguro de responsabilidade civil para os erros que eu possa cometer e que lhes possa ter impacto financeiro, e portanto tudo isso vai trazendo um crescimento para o mercado, e nos nossos nichos, felizmente, não temos razão de queixa, muito antes pelo contrário. E nós, enfim, o crescimento, em princípio, prevemos que o país continue com o crescimento, ainda que ele Sim. dependa muito do A turismo, Comissão Europeia reviu em alta o crescimento português para este ano. mas muito impactado por causa do turismo. Sim. A componente turismo tem um impacto de facto muito forte. Mas não há como Nós- fugir a essa fatia Sim. da nossa economia. Mas nós exportamos, continuamos a exportar bem a indústria têxtil, o calçado e Exportações já há um representam peso muito grande. 50% do PIB. Só em termos de cobertura de risco de crédito, os grandes exportadores, sei lá, a Auto Europa não faz cobertura de risco pelo tipo de negócio que tem. Mas, sei lá, uma Navigator, por exemplo, uma Solvena, enfim, que são empresas que exportam muito, fazem essa cobertura de risco. E, como a procura existe, a procura está a acontecer e estão em crescimento, portanto, a tendência é para as seguradoras acompanharem. Aqui o tema é acompanharem o risco dos clientes deles nas diversas economias, pela tipologia de cliente, enfim, dependendo da sua dimensão, e por isso nós estamos, como estamos presentes em cerca de 100 países, temos uma gestão de risco local que permite ir acompanhando as empresas e tentando de alguma forma gerir o risco o mais possível, com informação detalhada, com informação atualizada, muito atualizada, e vamos fazendo essa gestão e, portanto, enfim, crescendo as exportações e com a tal inflação o crescimento está assegurado. E poderá o crescimento ainda ser maior, se também começar a aparecer alguma sinistralidade, tem impacto no preço e, portanto, aí temos um efeito preço. Porque o efeito de volume na nossa atividade tem tendência para fazer reduzir a taxa. Sim. Portanto, havendo mais volume, reduz a taxa, porque provoca um volume maior e sendo a sinistralidade um pouco menor, consegue-se fazer essa gestão. Ainda que, como referiu, o seguro de crédito é um nicho em Portugal, porque o português, portanto, o empresário português, a maioria das nossas PMEs, o risco, penso eu que nós em Portugal preocupamos em vender e não, PMEs essas que e não tanto constituem em a cobrar. esmagadora maioria do tecido empresarial, tirando Exatamente. 3 ou 4 ou 5 grandes players exportadores. Tirando as exportadoras, as tais da indústria do têxtil e o calçado, têm muita experiência já de muitos anos de exportação e os incobráveis, bastantes, em algumas situações. Existe essa cobertura, mas tendencialmente nós estamos num mercado que tem bem, 150, 200 mil empresas com condições de fazer essa contratação e no mercado são 4.000, 4.500 apólices. Portanto, está a ver a dimensão, o que há ainda para fazer e eu já cá estou, enfim, há uns anos, o mercado vai crescendo, mas não tanto, por exemplo, como em Espanha, quando nós comparamos o nosso mercado com o mercado espanhol do ponto de vista de seguro de crédito, o mercado espanhol é muito maior. E o próprio setor exportador é mais diversificado. A cultura do empresário é diferente. A taxa de penetração é bastante maior nos próprios seguros. É muito maior porque é uma cultura diferente Ou seja, da nossa. a economia é 6 ou 7 vezes maior, mas a dimensão do mercado segurador é muitos múltiplos acima disso nestes nichos de mercado. E, portanto, o nosso trabalho é tentar divulgar, tentar criar parceria, no sentido de esses parceiros poderem também Mudar o mindset. capilarizar e mudar o mindset dos empresários. José Monteiro e Gonçalo Batista, chegamos ao fim do nosso tempo para esta segunda parte. Muito obrigado aos dois por Foi um estarem aqui. prazer e um gosto. Muito obrigado. O gosto foi nosso. Muito obrigado. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Como sempre, todos os programas da JTV estão disponíveis para ver sempre que quiser em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Fique bem.